Olá, Rodrigo Campos falando aqui, de volta para os vídeos diários do Day Trade Não Funciona. Esse ano tem sido completamente diferente do ano passado e dos outros anos. Isso quer dizer que precisávamos dar uma reestudada na estratégia, nos pontos que utilizamos para salvamento e entrada. Então isso deixou... fevereiro foi bem ruim, deixou marcado. Março foi o mês de ajustes, mas eu tô cansado, particularmente, de toda vez que o mercado muda, ou toda vez que o mercado mudar, termos que fazer ajustes e adaptar a estratégia. Então, eu acredito agora que esses ajustes feitos vão abraçar o ano inteiro, independente da liquidez, ou se é governo PT que está entrando, se é um governo mais livre que está entrando. E eu fiz aqui nesse vídeo um compilado dos dias que eu operei. Claro que tem mais dias, principalmente os dias de stop. Eu não quis editar, não quis gravar, mas está tudo na planilha, com o link abaixo. Estão aqui alguns dias de março, um compilado de todos os dias operados de março, quase todos os dias operados de março, e a observação em cada um desses dias. Agora, abril entra e eu pretendo voltar a fazer regularmente, certinho, um vídeo diário, como sempre fiz. Login accepted. Iniciando lá pelo dia 11, topos e fundos ascendentes. Eu não discuto com isso. Todas as vezes que a gente discute com isso, a gente se dá mal. Então, se são topos e fundos ascendentes, compra. Houve primeiro uma expansão do preço, uma correção de menos de 1/3 e depois a continuidade. Muita gente prefere entrar no rompimento da máxima, mas eu sou ok de posicionar menos de 1/3 ou 1/3 do movimento, porque se vier a cair, eu sei onde salvar. Então, meu esforço em ficar fazendo esses vídeos e mostrar a forma como eu opero é também para dizer que, claro, além que Day Trade não funciona, e que eu tenho um método baseado num tabu. O tabu é o preço médio. O preço médio, as pessoas têm medo dele, ele é um tabu. Só que eu encontrei nele pontos onde o preço oscila e dessa forma eu consigo salvar a operação, se ela não vai para alguma direção. Isso me dá uma tranquilidade muito grande de operar. Sem a tensão do medo, se não estiver indo na direção que eu analisei, que eu acredito, que eu calculei. Dia 12, então aqui vendido no 4976, o preço ele fez uma consolidação e explodiu caindo. Quando o preço começa o dia com consolidações, geralmente ele vai seguir um padrão direcional, ele não vai ficar voltando e rompendo topos e fundos simultaneamente. Geralmente ele tende a, principalmente depois de um certo horário, dar continuidade. E aqui, como eu estava dizendo, veja bem o quanto ele explodiu para cima antes de ir na direção, e ainda assim eu estava tranquilo. Por quê? Porque eu tenho a marcação exata da onde ele acontece, até onde ele pode chegar, como se fosse um degrau
onde ele chegando, ele vai ter uma oscilação. Esse ponto sim, eu considero uma coisa original minha e uma novidade, sim, uma vez que eu não encontrei isso em nenhuma literatura, em nenhum método. Charles Dow não falava sobre isso. Estratégias de Larry Williams não diz nada sobre isso. Não existe nenhuma literatura, principalmente no Price Action do Joel Brooks, falando disso a respeito. Mas eu encontrei esse padrão de comportamento no dólar, também encontrei no índice, no Forex, e isso nos dá uma tranquilidade para fazer então o preço médio. O que é o preço médio? Quando você adiciona mais contratos, mudando o ponto de entrada para mais próximo onde você está. Igual aqui, deixa eu ver, esse aqui tem um canal perfeito, a saída está logo ali em cima, então o que acontece? Se o preço começou a cair agora, me deixar negativo. Se ele não for, olha lá, pegou meu salvamento e já me tirou com gain. Ou seja, eu fiz o preço médio, se ele não vai na direção que eu calculo, eu consigo trabalhar esses pontos. Eu não pretendo vender curso contando esses pontos, eu não pretendo vender um método, eu não estou aqui para montar um discurso, para vender curso, nada disso. Eu não vendo isso, eu não dou mentoria para vender isso. Talvez se algum dia eu fizer, vai ser, sei lá, 300, 500 mil, porque esse é meu grande chão. O que eu quero aqui é registrar meu dia a dia, deixar registrado, documentado no YouTube, para que quando eu vier a abrir novamente a sala de caos, eu poder, dessa forma, dar segurança àqueles assinantes que quiserem me seguir, que quiserem seguir as minhas entradas. Eu quero dar segurança que vão ter dias ruins, mas no curto, médio e longo prazo, isso será satisfatório. Para quem quiser seguir e dessa forma fazer uma renda extra ou viver de trade se assim quiser. Há anos eu venho praticando essa estratégia, eu venho ajustando, eu venho lapidando, melhorando cada vez mais. Esse ano, com baixíssima liquidez, eu tive que fazer alguns ajustes, mas não que esses ajustes eles interferem no resultado que eu já havia feito no passado. Eles apenas atendem à adversidade da liquidez baixa. Estamos aí no dia 22, mês de março. Eu tomei 2 stops porque eu estava testando uma coisa estupidamente e por isso eu nem quis registrar porque fugiu. Eu me sinto envergonhado em mostrar essa minha estupidez, fugindo completamente o que eu venho fazendo e tal. Eu estava tentando verificar uma vez em uma operação que eu tenha que salvar, o que eu poderia fazer no caso de quando pega o preço médio ali, né, pega os mais contratos, de que forma, quanto que seria o ideal tomar como stop absoluto. Eu verifiquei com mais de 300 dias acumulados que, de fato, mesmo em baixa liquidez, o ideal seria
um stop de 3 dias úteis. O que quer dizer? Se eu entro, por exemplo, com um contrato e busco 10 pontos, então 3 dias úteis significa 30 pontos de loss. O que é ok, uma vez que os stops são muito raros. É ok, uma vez que todo mês eu fico positivo. Simples assim. Então, finalizando aí, tem aí menos 7 na planilha, vamos por 10, mas eu já te adianto que o dia 28 foi loss. E aí tem o dia de hoje, eu não consegui gravar a minha tela, mas eu quero deixar claro que o dia 2 de abril foi gain de 10 pontos, 5 contratos e não houve operação ontem. A partir então de hoje para frente eu tentarei assim fazer o que eu sempre fiz. Bom dia a todos.